Ladies. Agora esta chamada está sendo gravada. Agora esta chamada está fazendo anotações. Perfeito. Ladies and gentlemen. Então, galera bonita, hoje, então, né, vou tentar dar uma adiantada aqui nas coisas, tá? Pra gente não perder muito tempo, por conta já do meu atraso aí, pra gente iniciar a aula. Então, vamos lá. Amigos e amigas, então, nós vamos bater um papo hoje a respeito do tema óptica. O material mandei no grupo do WhatsApp, tá? Mandei agora, desculpa, tinha esquecido. E aí nós vamos relatar algumas situações que são importantes para a teoria aí do Enem. Antes da gente seguir, deixa eu falar uma parada aqui para vocês, hein? Galera bonita, o tema ótica, ele é um tema que não é um dos temas assim, uau, mais cobrado na prova do Enem, tá? Porém, ele tem sim algumas questões. Por exemplo, ano passado tivemos uma questão, que foi aquela questão dos espelhos, né? Tinha uma raposinha em cima de dois espelhos côncavos. Ele perguntava lá qual era a distância que a raposa estava dos espelhos. Né? Gente, aquilo ali é uma raridade, cara, é 1 em 1 milhão, tá? Então, se tivesse que apostar, sei lá, né, o dedo do pé do meu amigo Lucão em alguma questão, em algum tema de questão para a prova, em ótica, eu não apostaria espelho côncavo. Legal? Então, espelho côncavo é algo que eu acho pouco provável estar na prova. Mas vamos passar para a gente não perder aí a temática. Bom, então, eu vou começar assim. Galera, tudo que você precisa saber tá no material, então eu vou fazer como eu faço de costume. E te explicando, desenhando. Caso você precise consultar o material, fique à vontade. Gente bonita do meu coração, então a história é deu um lag, deu uma travada aí. Eu sabia, a internet estava meio bugada. Tá dando um lagzinho aí, né? Gente, você está me ouvindo? Me vendo? Tá conseguindo ver aí de boas? Meu amigo Elton, seu áudio está aberto. Vou ficar... Giovana botou um joinha para baixo. Ô, Lucão, teve normal, cara. Aula normal. Olha. Normalíssima. Pau quebrou hoje, maluco. Ó. Gente, vai me orientando aí se tá dando tudo certo. Para mim tá aparecendo uns lagzinho aqui. Ó. Galera querida, então vamos lá. Primeiramente, para a gente poder começar, eu quero te falar duas informações que são pré-requisitos. A primeira informação que é pré-requisito é, gente, óptica é a parte da física que estuda fenômenos que estão relacionados à nossa visão. Então, a ótica, ela estuda tudo que tem a ver com a nossa forma de enxergar as coisas. Basicamente é isso. Só que, para a gente poder falar de ótica, claro, a gente precisa estruturar algumas ideias que são ideias chaves. A primeira é, galera bonita, só enxergamos aquilo que emite luz para o nosso zóio. Olha que bonito. Professor, eu estou vendo a parede aqui da minha casa. Ela está mandando luz para o meu olho? Está mandando luz para o seu olho. Professor, eu estou vendo a lâmpada acesa. Ela está mandando luz para o meu olho? Está mandando luz para o seu olho. Pessoas, nós só enxergamos aquilo que emite luz. Se eu vejo uma coisa, é porque ela está mandando luz para os meus olhos. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar aquilo que não emite luz. Meu Deus! Galera bonita, então você está entendendo que existem duas maneiras dos corpos emitirem luz? Ou o corpo, ele vai emitir luz
por conta própria, e aí a gente vai chamar ele de fonte primária de luz, que é o caso de quem? É o caso do sol, é o caso de uma lâmpada acesa, é o caso da chama de uma vela, fonte de luz primária. Professor, então é o bicho que emite luz por conta própria. Boa! Mas também temos a fonte de luz secundária. Professor, tipo o quê? Ué, tipo a parede. A parede da sua casa tá pegando fogo? Tá, não. Pelo menos eu espero que não. Tá pegando fogo? Tá, não. Então como é que você tá vendo ela? Porque ela emite luz. Ela tá mandando luz pro seu olho. Se você vê a parede, é porque ela manda luz. Tá, mas ela tá mandando luz própria dela? Lógico que não. Ela tá pegando a luz da lâmpada e tá refletindo pro seu olho. Ou luz do sol ao longo do dia, que bate na parede e volta para o seu olho. Nossa, a parede, a lua, o corpo de uma pessoa é uma fonte secundária. E se é uma fonte secundária, então, ela está fazendo o quê? A reflexão luminosa. Ah, então, professor, eu estou vendo, na verdade, a parede porque ela reflete a luz do sol ou de uma lâmpada comum. Perfeito. Nossa, e é aí que começa a temática principal da nossa aula. Amigos e amigas, a gente já conversou sobre o fenômeno ondulatório reflexão. Reflexão acontece toda vez que a onda ela retorna por meio de propagação que ela estava antes. O mesmo acontece com a luz. Em especial, existem elementos que promovem a reflexão da luz com uma grande quantidade de energia. Existem elementos que promovem a reflexão luminosa com uma quantidade de energia e com uma regularidade, com um padrão que nós costumamos chamar de reflexão regular da luz. É o caso, por exemplo, de superfícies espelhadas. Professor, não entendi. Galera bonita, todo mundo que está aqui, com certeza, tem um espelho em casa. E sabe o que é um espelho? Um espelho, galera bonita, ele é simplesmente um pedaço de vidro. E esse pedaço de vidro, atrás dele, tem uma camada de tinta. E essa tinta, que é uma tinta de prata, ela é o espelho propriamente dito. Então é uma superfície metálica, posso dizer assim. E detalhe, hein? O vidro que fica na frente, gente, isso aqui é a parte de trás do espelho. Ó. A luz, quando vai bater, ela bate assim, ó. E volta, né? Ó. E detalhe, hein? O vidro tá ali com uma única finalidade: proteger a tinta de prata que está atrás do espelho. É por isso, pessoas bonitas, que a partir de agora nós vamos simbolizar os espelhos assim, ó. Um segmento de reta, ilustrando o pedaço de vidro, e uns risquinhos atrás, indicando onde se deposita a tinta de prata. Ah, então a luz, quando ela bate no espelho e volta, o tal do reflexo, a reflexão, ela vai se dar dessa maneira, ó. A luz bateu no espelho e voltou. O espelho, propriamente dito, é a tinta de prata que fica atrás do vidro. Olha que louco! Nossa, professor, você tirou uma preocupação muito grande da minha cabeça, porque ontem eu quebrei um espelho, e aí eu achei que eu ia ficar com 7 anos de azar. Irmão, quando você quebra um espelho, você está quebrando o quê? Um vidro pintado. Só isso. Ah, então nem vou ligar mais. Exatamente. É só uma coisa comum. Olha que legal.
Mas, professor, quando a gente está trabalhando com esse negócio de reflexão, o que eu preciso saber? Presta atenção. Coisinha número 1. Você precisa saber as características das imagens. Como assim? Tipo assim, como fica o reflexo de um coiso que está na frente do espelho? O professor, depende do coiso. O meu reflexo, professor, não fica tão bonito quanto o seu. Obrigado, gente. Mas quando eu estou na frente de um espelho, eu vejo a minha imagem. Quais são as características da minha imagem? Do meu reflexo? Bonito, gostoso. Não, galera, não é isso, não. Presta atenção, ó. Ó. Você vai imaginar que tem um espelho pendurado na parede do seu quarto. E você vai imaginar que tem uma fonte emitindo luz. Tipo o quê? Ah, uma lanterna, né, amigos? Olha a lanterna, que coisa bonita. E aí você vai imaginar que essa lanterna, ela dispara um raio de luz que bate no espelho e volta. Galera querida, você está com os seus lindos e maravilhosos olhinhos, ó, isso aqui é um olho, ó. Bem aqui, recebendo essa luz nos olhos teus. Galera querida, uma coisa que o nosso cérebro, ele não admite é isso aqui. Ele não aceita que a luz pode curvar. O nosso cérebro, quando a luz bate nos olhos, o cérebro interpreta aquela luz, ele não aceita que a luz tenha capacidade de curvar. Pois é, nosso cérebro não admite que a luz pode curvar. Ah, então o cérebro não aceita que a luz foi, ó, bateu na paredinha e voltou? Ele não aceita. O cérebro nosso, essa luz só pode ter vindo em linha reta. O cérebro nosso, na verdade, a luz veio de uma lanterna que está atrás do espelho. O seu cérebro, ele cria uma imagem. Galera bonita, a palavra imagem, eu não sei qual é a origem dela, se é grega ou se é latina, mas quer dizer, de onde a luz vem. O nosso cérebro acha que a luz vem de trás do espelho. É por isso que o nosso cérebro acha que tem uma coisa atrás do espelho. A gente chama essa imagem, que não é real, de imagem virtual. Legal? Depende do tipo de espelho, meu amigo Elton. Nesse caso, o espelho plano, que é o espelho que a gente tem no guarda-roupa, né? Ou o espelho que a gente encontra basicamente aí no banheiro, ele é um espelho plano. Aí a imagem não fica pequena e nem ao contrário. Ela é uma imagem que fica, número 1, virtual. Como assim virtual, professor? É que eu tenho a sensação de que a imagem está atrás do espelho. É isso que é uma imagem virtual. É aquela que eu tenho a sensação que está atrás do espelho. É por isso, meu amigo Wellington, não só o Wellington, mas todo mundo que está na aula, que quando temos um espelho e na frente do espelho tem uma pessoa, a imagem dessa pessoa aparenta estar atrás do espelho. E sabe o que é o mais legal? O quê? A imagem dessa pessoa que aparenta estar atrás do espelho, ela é uma imagem simétrica. Ô, professor, como assim? Uma imagem simétrica. Oh, meus amigos, é que o mesmo tamanho que a pessoa original tiver, a imagem também terá. E a mesma distância que a pessoa tiver do espelho,
a imagem também aparentemente terá. Vamos botar número na conversa, hein? Digamos que a pessoa tem 1,70 m. A imagem vai se apresentar com 1,70 m. Digamos que a pessoa esteja a 1 metro de distância do espelho. A imagem vai aparentar estar a 1 metro de distância do espelho. Galerinha, todo mundo olhando pro titio aqui, ó. Todo mundo olhando pro titio. Ó, onde eu tô dando tchau. Você tem que tomar muito cuidado, porque essa aqui é uma armadilha sinistra de questão. Nunca foi abordado na prova do Enem, mas tem tudo para ser abordado. Galera querida, vocês já repararam que nós temos a sensação de que a imagem em um espelho, espelho do banheiro, espelho do guarda-roupa, espelho comum, espelho plano, esse é o nome dele, espelho plano, espelho comum. Vocês já tiveram a sensação de que a sua imagem vai ficando maior à medida que você chega perto e que a imagem fica menor à medida que você afasta? Já repararam isso? Perfeito, amiga Laura. Perfeito, Maria Laura. Show de bola, gente. Ô, galera bonita. Só que isso é uma ilusão, cara. A imagem não muda de tamanho, não. A imagem que o espelho reflete de você, ela não muda o tamanho. Muda sim. Ah, muda. Olha para a câmera onde eu tô. Ela não muda o tamanho, não. Olha aqui para a câmera onde eu tô. Você tá vendo o tamanho da minha cabeça? Tô vendo. Olha o tamanho da minha cabeça. E agora, o tamanho da minha cabeça aumentou ou diminuiu? Nossa, aumentou. Ah, então o tamanho da minha cabeça muda. Cuidado com as piadinhas de duplo sentido, hein? Ah, então o tamanho da minha cabeça muda. Só porque você ficou perto ou longe? Lógico que não vai mudar. Uai, professor, mas eu tive a impressão que mudou. Irmão, isso é uma ilusão de ótica. É uma ilusão de ótica. É igual você, quando tá olhando para o céu, aí você vê de noite umas estrelas. Você já reparou que as estrelas parecem ser pontinhos? É só um pontinho. Pois é, galera, parece uma gotinha de luz. Irmão, se eu estivesse perto da estrela, tem estrela que é maior do que o Sol. Tem estrela que é muito, muito maior do que o nosso Sol. Aí por que eu acho que o bicho é pequenininho? Porque ele está tão longe que dá a sensação de que ele é menor do que realmente é. É só uma ilusão de ótica. E essa ilusão de ótica existe também nos espelhos. Pô, galera, quando eu estou perto de um espelho, parece que a minha imagem fica maior. Quando eu estou longe, parece que a imagem fica menor. Mas a imagem não muda de tamanho. Cuidado, a imagem é sempre simétrica. Ou seja, o mesmo tamanho que o objeto tem, a imagem também terá. Cuidado para não cair nessa armadilha. Galera bonita, então nós já traçamos duas características das imagens. As imagens, elas são imagens virtuais e simétricas. Mas tem outra característica incrível, incrível. Vamos imaginar lindezas do titio. Ah, tá aqui, ó. Ó, vou nem desenhar, não. Vamos imaginar que você está com a sua melhor camisa do mundo. A camisa que está escrito física. E se tem a palavra física, tem a letra F. Nossa, vocês viram que este desenho está ilustrando a letra F? E esse outro desenho estará ilustrando a imagem refletida pela letra F? Amigos e amigas, vocês estão percebendo uma coisa incrível? A letra F, ela me parece estar ao contrário. Gente, só que o nome bonito dessa formação de imagem é esse aqui, ó. Enantiomorfismo. Esta, galera bonita, é a característica número 3. Sempre que você tiver diante de um espelho, a imagem refletida, ela vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Ai, ao contrário. Não, meu amigo, não pode chamar de ao contrário, não.
Ah, vai ficar invertida. Não, não pode chamar de invertida. Tem um nome bonito. A imagem é enantiomorfa. Meu Deus. Ô, gente, a palavra enantiomorfizado. Que isso, Lucão? Lucão, se você abrir sua câmera agora, você vai perceber que você está enantiomorfizado. Ah, doido. Galera bonita, o Meet mesmo, quando a gente está falando aqui agora, se você tivesse com a sua câmera aberta, você ia ver a imagem espelhada. Você ia perceber que a sua imagem ela está enantiomorfa. A palavra enantiomorfa vem do enantiomorfismo. Ah, eu sabia, né? Tá, mas sabe o que quer dizer enantiomorfismo? Enantiomorfismo quer dizer aquilo que se complementa em termos de direita e esquerda. Quê? Galera, tem gente que quando eu falar isso vai sair da aula e vai para frente do espelho para confirmar. Você já reparou que quando você levanta a sua mão direita na frente do espelho, a imagem, ela levanta a mão esquerda? Eu em nada a ver. Depois faz o teste. Você vai perceber que quando você levanta a sua mão direita, a imagem refletida levanta a mão esquerda. Ó, que loucura! Isso é antiomorfismo. Meu Deus! Que loucura, professor! Mas isso cai em questão? Ô, galera, a gente vai resolver uma questão que não é do Enem, mas cai em questão. Quero te mostrar que isso aqui cai em questão. Ops, passei demais, foi mal. Ah, eu achei que eu tinha colocado ela aqui. Ô, dó. Não coloquei. Errei, fui moleque. Não, coloquei, mas está embutida com outra. Foi mal. Ó, mas vou continuar. Mas você sabia que existem outros tipos de espelho? Por exemplo, temos o espelho. Ó, tá até aqui desenhado, ó. Temos o espelho que veio de uma esfera. Imagina uma bola daquelas de árvore de Natal. Uma esfera brilhosa, reflexiva. Aquela bola da árvore de Natal que reflete tanto por dentro, se você quebrar ela, você vai ver que ela vai refletir também por dentro, ou por fora. Galera bonita, se eu tirar uma lasca dessa esfera, eu vou dar origem a isso aqui, ó, ao que a gente chama de calota esférica. E a calota esférica, ela é, na verdade, tipo assim, uma concha de feijão ou uma colher. Onde, aí agora vale a pena a gente gerar aqui um outro PDF, ó. Outro PDF não, uma outra página, perdão. Onde essa tal de calota esférica, a parte de dentro, se ela for reflexiva, se a luz vier e bater e voltar, se ela refletir luz por dentro, eu vou chamar então essa parte de dentro dela, se ela for reflexiva, de espelho côncavo. E se a parte de fora ela for reflexiva, se a luz vier e bater e voltar pela parte de fora, a gente chama de espelho convexo. Então, galera bonita, essa parte, se for reflexiva por dentro, a parte da concavidade, da cavidade, se ela for reflexiva por dentro, eu estarei diante de um espelho côncavo. Agora, se a nossa esfera ela for reflexiva por fora, eu vou estar diante de um espelho convexo. E nós podemos simbolizar, tá? O símbolo para trabalhar com espelho côncavo é esse aqui, ó. E o símbolo para trabalhar com espelho convexo é esse aqui. Então, esse de cima
é o símbolo de espelho côncavo. E esse de baixo é o símbolo de espelho convexo. Ô, professor, mas que bosta de símbolo, hein? Não, não, gente. Repara que o símbolo é muito ilustrativo. Ele está mostrando aqueles risquinhos. Os risquinhos são a tinta de prata que ficam atrás do espelho. Ele está mostrando qual que é a parte de trás. É isso. Então, por exemplo, ó, nesse espelho de cima, o côncavo, a luz, quando vai bater no espelho e vai refletir, ela tem que vir batendo pela parte de dentro, contrária de onde estão os risquinhos. E já no espelho convexo, a luz, ela tem que vir, ó, e bater no espelho vinda da parte de fora, contrário de onde estão os risquinhos. Por isso que um é o símbolo de espelho côncavo e o outro é o símbolo de espelho convexo. O que vai te orientar qual que é o símbolo de espelho côncavo e qual que é o de convexo é onde estão essas marcações, que sempre ilustram a parte de trás de um espelho. Galera bonita, a nível de Enem, eu vou bater na tecla aqui agora, tá? A nível de Enem, você não precisa saber de todos aqueles casos. Estou falando a verdade. Quando você coloca um objeto atrás do foco, como é que fica a imagem? Quando você coloca o objeto entre o foco e o vértice, como é que fica a imagem? Você tem que saber o básico sobre espelhos nesse momento. O que você precisa saber? Presta atenção. Quando um objeto está diante, número 1, de um espelho convexo. Ô, professor, esse espelho convexo tem na minha casa? Galera, esse aqui é um pouco mais difícil de ter na casa da gente, mas algumas pessoas têm. Por exemplo, em retrovisores de moto, ou aqueles espelhos na saída de garagem. Esse espelho, ele é um espelho que ele tem uma função muito legal. Por que ele fica em retrovisor ou na saída de garagem? É porque esse espelho, ele faz as imagens ficarem menores. Por exemplo, se eu pego um espelho desses e coloco um objeto na frente dele, a imagem desse objeto, ela acaba ficando menor. Então, o objeto fica na frente do espelho e a imagem que fica atrás, ela fica sempre menor. A imagem, ela é menor do que o objeto. Professor, por que eu vou querer um espelho que deixa a imagem menor? Não faz sentido. Galera bonita, se a imagem é menor, cabem mais imagens. Ou seja, esse espelho, ele é muito utilizado para aumentar o campo de visão. Por isso que ele é muito utilizado na saída de garagem, em retrovisores, para minimizar os pontos cegos. Legal? O Elton colocou uma pergunta aqui. Professor, esse espelho tem a ver com a questão de ler o nome ambulância ou é outra questão? Ô Elton, esse não. É aquele espelho plano. Lembra da situação do enantiomorfismo? Que é essa da letra F? É justamente por isso que, por exemplo, os carros de polícia, bombeiros, ambulância, eles escrevem no capô do carro a escrita enantiomorfa, para que o carro que está na frente, que usa espelho retrovisor plano, espelho comum, ele faça com que a imagem fique com a escrita corretamente. Legal? Ô, Guigui, no espelho convexo também vale o enantiomorfismo. Ok?
Ó, Guigui colocou aqui. Caiu uma pergunta dessa na minha prova do Detran sobre imagem reduzida, envolvendo espelho convexo. Perfeito. Guigui, você matou de letra, né, Guigui? Honrou a física que corre nas suas veias, não é? Aê, garoto. Esse é meu amigo Guigui. Ô, galera, para quem não sabe, o Guilherme vai fazer faculdade de física. Ele falou bem assim, não, velho, desisti de medicina. Física é muito mais legal. Não, Guigui? Quem não, né, Lucão? Quem não quer isso, né? Vai ver. Até o final desse curso, Laura vai mudar de opinião. Ah, o Wellington. Essa galera toda vai falar assim, vou fazer física. Bruna. Nossa, todo mundo, você vai ver. Deus quiser. Ó, mas aí voltando, galera bonita. Essa é a função do espelho côncavo, perdão, espelho convexo. Agora, olha só. Vou continuar a minha fala, hein? Quando o objeto está diante, número 2, do espelho côncavo. Agora é que fica o problema. Agora é que fica o problema. Quando você coloca um objeto na frente de um espelho côncavo, atenção, a imagem fica de uma forma diferente para cada distância. É o que, professor? Não entendi isso não, hein? Tô entendendo isso não. Galera bonita, finge que a minha... Olha para onde eu tô dando tchau agora, ó, na tela, ó. Finge que a minha mão é um espelho côncavo. Ou seja, a parte da cavidade, concavidade de uma colher, de uma concha de feijão. Mano, se eu estiver pertinho, a minha imagem fica de um jeito. Se eu estiver longe, a imagem fica de outro. Foi isso que eu quis dizer. A minha imagem vai mudando o comportamento à medida que eu vou mudando a minha posição em relação ao espelho. Foi isso que eu quis dizer. O que você tem que saber é a imagem muda para cada posição, mas tem uma posição que é quando o objeto está próximo do espelho. Que é colocar o objeto bem pertinho desse espelho, hein? É a principal função. Colocar o objeto bem pertinho do espelho, hein? Ó, tá aqui o objeto, ó. Coloquei um objeto na frente desse espelho. Maluco. A imagem desse objeto fica bem mais grande. Eita, professor, pelo amor de Deus, hein? Não, galera, R, o português, mas não a física. Galera bonita, então quando a gente coloca um objeto na frente desse espelho côncavo, bem pertinho dele, a imagem ela vai ficar maior do que o objeto original. Ou seja, a principal finalidade desse espelho é produzir um aumento na imagem. Caramba! Aí agora sim a gente vai bater um papo sobre a questão. Meus amigos e minhas amigas, eu queria que vocês pegassem a questão, caso você queira me acompanhar, tá? Duas questões. Ó, duas questões. Caso vocês queiram me acompanhar, eu estou falando da questão número 16. Vamos começar com a 16, tá? E aí eu vou trazer algumas situações bem específicas para a questão 16. Aí depois a gente vai para essa 14 que está aí do lado, tá bom? Presta atenção que eu vou te explicar uma teoria em cima dela. Galera bonita, eu só vou pegar um pouquinho de água aqui, rapidinho, tá? Já volto. Um minuto.
Cheguei, galera. Desculpa aí a demora, tá? Ó, aí voltando, hein? Nós vamos resolver aqui duas questões de imediato. Depois a gente vai partir para do Enem. Localiza aí para mim. Ops, não abri minha câmera, desculpa. Localiza aí para mim a questão de número 16. Olha o que ela fala. O estudante coloca um espelho côncavo em frente à placa de trânsito mostrada na figura 1. Ele observa a imagem desta placa por meio do espelho, verificando que ela fica de acordo com a figura número 2. Nossa, gente, a figura 1 é o objeto. E a figura 2 é a imagem. Ô, gente, eu tô achando que essa imagem, ela, comparada com o objeto, tá menor, tá de cabeça para baixo. Cabeça para baixo não, gente. Respeito. Tem um nome bonito para quando a imagem tá de cabeça para baixo. Enantiomorfa. Não, galera. Enantiomorfa é aquele negócio de direita e esquerda. Aqui a imagem tá de cabeça para baixo, mas tem um nome bonito. O nome é imagem invertida. Olha que legal. Então, a imagem produzida por esse espelho, ela é uma imagem menor e invertida. Beleza. Vale lembrar que o espelho é côncavo. Tá. Para que tal fato aconteça, significa que a placa está posicionada. Aí, galera bonita, eu preciso da atenção de vocês para eu te explicar como vamos resolver esta questão. Olha que delícia. Galera, todas as vezes que nós estamos diante de um desses espelhos, o espelho côncavo, ó, toda vez que a gente está diante de um espelho como esse, o espelho côncavo, a imagem refletida, vou desenhar aqui, hein? Ops. Meu Deus. Falhou. Agora sim. Ó. Droga. Desculpa, galera. Aí. Pronto. Ó. Toda vez que eu estou diante de um espelho desses, um espelho côncavo, a imagem refletida, presta atenção aqui no titio, hein? A imagem refletida, ela muda de acordo com a posição do objeto. Presta atenção. Eu queria que vocês imaginassem a esfera de onde eu tirei o espelho. Todos nós sabemos que a esfera é um elemento matemático. E esse elemento matemático tem um centro, círculo, circunferência, esferas, tem um ponto central. Além de ter um centro, nós também temos um raio. Raio, diâmetro, raio, essas coisas. Então, nós temos o centro e o raio. Esse raio, algumas questões costumam chamar de raio de curvatura. Raio de curvatura. E a gente também tem o hábito de dizer que o lugar onde o raio de curvatura toca o espelho, a gente chama de vértice. E existe um ponto médio entre C e V, que a gente chama de foco. Então, meus friends, sempre que eu tiver um espelho do tipo côncavo, e eu pensar nesses elementos matemáticos, centro de curvatura, vértice e foco, à medida que eu posicionar o objeto na frente desse espelho, a imagem vai ficar de um jeito diferente. E aí, galera, tem uma bateria de coisas que a gente pode memorizar, que seriam essas aqui, ó.
Olha que legal, presta atenção. Todas as vezes que o objeto ele estiver posicionado atrás do centro de curvatura, a imagem dele fica desse jeito. A imagem é menor, a imagem ela é o que a gente chama de real. Professor, o que é uma imagem real? Foi feita na frente do espelho e não atrás. Lembra da imagem virtual do espelho plano? Ela é feita atrás do espelho. Essa aqui não foi feita atrás do espelho, não, maluco. Foi feita na frente. Olha a imagem aqui, ó. Isso é uma imagem que a gente chama de real. Continuo. E nota que essa é uma imagem que ela está invertida. Olha que letra feia. Agora, se eu colocar, segunda situação, objeto em cima do ponto C, a imagem vai ficar simetriquinha, só que invertida. Se eu colocar o objeto entre os pontos F e C, olha a imagem. Ela fica uma imagem maior e uma imagem do tipo invertida. Se eu colocar o objeto em cima do ponto F, olha como é que fica a imagem. Professor, não fica imagem. Esse caso, onde não tem imagem, a gente tem um nome bonito. A gente chama essa situação de imagem imprópria. E a quinta e última situação, que é a que mais importa, é quando o objeto está bem pertinho do espelho. Olha como é que a imagem fica. Uma imagem maior, é uma imagem virtual. Por que virtual? O objeto está de um lado, a imagem está atrás do espelho. Igual no espelho plano. Igual no espelho do banheiro da nossa casa. A imagem fica atrás. Isso é imagem virtual. Além disso, a imagem, além de ser virtual, ela agora está de cabeça para cima. Quando a imagem está de cabeça para cima, a gente chama ela de imagem direita ou, muitas vezes, imagem direta. Então, galera bonita, baseado nessa revisão rapidinha que eu fiz aqui, é o senhor decoreba, essa é a grande verdade. Notou que a minha imagem, quando eu posicionei um objeto diante de um espelho côncavo, você notou que a imagem ficou menor e invertida? Então, com certeza, eu posicionei o objeto naquele caso número 1. Para a minha imagem ter ficado menor e invertida, só se eu posicionei o objeto no caso 1. Ou seja, atrás do centro de curvatura. É um senhor decoreba. Ó, além do centro do espelho. Seria a nossa resposta. Chato, né? Só que com isso, a gente pode fazer a questão número 14. Olha que legal. Uma aplicação dos espelhos esféricos no nosso cotidiano é o espelho odontológico, utilizado por dentistas para ver regiões de difícil acesso na boca e detalhes dos dentes de seus pacientes, com a intenção de ver a imagem ampliada e sem inversão de um dente. Um dentista deve posicionar um espelho esférico côncavo de raio de curvatura R a uma distância D desse dente. Tal que, vixe, só sei se eu desenhar. Ups, esqueci de tirar a caneta, né? Ó, espelho côncavo, elementos, centro de curvatura, foco e vértice. Ele chamou a distância de C até V de R. Em que lugar eu tenho que posicionar o dente do paciente para ter uma imagem desse dente maior e não invertida?
Bem perto do espelho ou bem longe? Bem perto do espelho. Ou seja, colocar o objeto entre os pontos F e V. Ou seja, colocar o objeto a uma distância D menor do que R. Em especial, ó, menor até do que R sobre 2. Lembra que essa distância aqui é R sobre 2? Ó? Porque eu falei lá na explicação que esse ponto F era o ponto médio, é o meio do caminho. Então, galera bonita, com isso, o D tem que ser menor do que R sobre 2. Melhor alternativa, letra B, de bom demais estudar física com os amigos. E aí a gente vai agora para a do Enem, essa 17. Olha que bonito. Nossa, que legal, vocês viram? Isso aqui é uma pintura. É uma pintura. Que loucura, né? A ilustração representa uma das mais conhecidas obras do artista gráfico holandês M.C. Escher. Seu trabalho tem como características as figuras geométricas e ilusão de ótica. Ops. Pelas características da imagem formada na gravura, o artista representou um espelho esférico do tipo... Gente bonita, olha para a figura. Deixa eu dar um zoom aqui para você ver. Ele representou um espelho esférico vindo de uma esfera. Côncavo ou convexo? Não, meu amigo Lucão. Convexo. Por que convexo? Porque, galera, ele está usando a parte de fora da esfera para refletir. A parte de fora da esfera que está refletindo. Por isso que é um espelho convexo. Sacou, Lucão? Show de bola. Ah, então, peraí, já entendi tudo, ó. O espelho que ele está usando é um espelho convexo. Então, meus friends, tudo que estiver falando que o espelho é côncavo, eu vou eliminar, ó. Letra B, espelho côncavo, nem leio. Letra C, espelho côncavo, nem leio. Letra D, espelho convexo, é uma chance. Letra E, espelho côncavo, também nem leio. Aí agora vamos ver letra A e a letra D. Letra A, o espelho é convexo, pois as imagens de todos os objetos formados na esfera, inclusive a do artista, são virtuais. Exatamente. Espelho convexo sempre gera imagem atrás do espelho. A imagem é virtual. Letra A é uma ótima resposta. Vamos ver a letra D? Convexo, pois as imagens são formadas pelo cruzamento dos raios refletidos pela esfera. Por isso, as imagens são direitas e não invertidas. Olha, de fato, essa parte aqui está correta. Ó. As imagens em espelhos convexos são sempre direitas. Só que, aprofundando na teoria, a gente descobre que imagens que são virtuais são imagens que são feitas por prolongamentos de raios e não pelos raios de luz. Uma teoria mais aprofundada, na minha opinião, não vale a pena, visto que a gente já conseguiu encontrar a letra A como resposta correta. Tá bom? Então, a correção disso aqui seria, não é pelo cruzamento dos raios refletidos, e sim pelos prolongamentos. A mentira está aqui, tá? Os raios refletidos nunca se cruzam no espelho do tipo convexo. O que se cruzam são os prolongamentos. Perfeito, meu amigo Wellington. Boa. E aí, galera bonita? E agora a gente chega na parte que é, na minha opinião, a mais provável de ser cobrada nas provas. Que é o caso, ó, já está até aqui, da refração. Não, professor, pelo amor de Deus, né? Refração a gente já falou. Legal?
Ô, Lucão, exatamente isso, meu amigo. Convexo sempre, independente do caso, as imagens são virtuais. Exatamente isso, meu amigo Lucão. Galera linda, mas olha só. Agora a gente chega no ponto interessante, que é o bagulho da refração luminosa. Professor, mas o que seria a refração luminosa? Porque a gente já falou de refração. Pô, galera, pior que é verdade, né? Você lembra que a gente falou de refração já algumas vezes? Tô me lembrando agora, gente. Refração é um fenômeno ondulatório. Não é só da luz, não, cara. Refração acontece sempre que a luz, né, que a onda muda de meio de propagação. Com a luz não é diferente. Então, refração acontece quando a luz muda de meio. Meio quer dizer o quê? Lugar. Toda vez que a luz mudou de lugar, antes a luz estava se propagando no ar, entrou para dentro d'água. Isso é refração. Caramba, professor. Olha que bonito. Vamos supor, então, que nós estamos diante do ar e da água. Quando a luz ela parte do ar e vai entrar para dentro d'água, é um caso de refração. Olha que legal. Não, professor, aí é uma refração? É. Por que é um caso de refração? Eu tenho aqui, a luz incidente. E no meu exemplo, ela estava no ar. E eu também tenho a luz refratada, porque ela mudou de meio. Agora está dentro da água. É, mas ela sofreu um desvio, né, professor? Ela deu uma desviada. Às vezes acontece esse desvio, tá? Mas por quê? Esse desvio, galera, esse desvio ilustra que a luz mudou sua velocidade. Então quer dizer que no meio ar ela tem uma velocidade. E no meio água ela vai ter outra velocidade? Exatamente. Então, a velocidade no meio de incidência por isso que eu chamei de VI, né? Ela é diferente da velocidade no meio de refração? Exatamente. Ela vai ter velocidade diferente? Vai. Meu Deus! Ô, professor, tem como eu descobrir quanto de mudança de velocidade ela teve? Tipo assim, no ar ela estava com 10, na água ela está com 30. Tem como eu saber isso? Ou no ar ela estava com 50, na água ela foi para 20. Tem como eu descobrir número? Tem como. Só que antes você precisa saber que existe um negócio chamado de refringência, que eu também posso chamar de índice de refração absoluto, que é um jeito que os físicos inventaram para avaliar o quê? Avaliar a resistência
que um meio oferece para a passagem de luz. Esse negócio de refringência aí, ó, serve para dizer assim, o quanto o meio dificulta a vida da luz. É isso. E esse negócio tem até uma fórmula para calcular. O índice de refração absoluto é calculado através dessa linda e maravilhosa equação. Não se preocupa com ela, porque o Enem nunca explorou. Mas agora vem a parte que o Enem explora. Galera bonita, presta atenção no meu desenho. Ó, eu vou imaginar o seguinte, fazer um desenho bem grande. Ó, imagina uma piscina cheia de água. Esse aqui é o meio B. E do lado de fora tem o ar, que eu vou chamar de meio A. Quando a gente está jogando um raio de luz do meio A rumo ao meio B, pode acontecer aquele desvio na trajetória, tipo uma curvinha. E para avaliar esse desvio, a gente traça um elemento matemático, a reta normal. Reta normal é uma reta que você desenha para fazer mira, para você mirar. E aí você vai desenhar essa reta formando 90 graus com a superfície. Notem comigo a presença de um ângulo. O ângulo do raio incidente com a reta normal, que eu vou chamar de ângulo I, ângulo de incidência. E nota comigo a formação de um ângulo que o raio refratado forma com a reta normal, que a gente chama de ângulo de refração. Pois é, galera bonita, existe uma fórmula matemática para determinar a relação dos ângulos com os tais índices de refração, com as tais velocidades, que é a seguinte. Eu vou pegar a refringência do meio A vezes o seno do ângulo I e igualar com a refringência do meio B vezes o seno do ângulo R. Parece difícil, mas não é. Deixa eu te mostrar como é que funciona isso. Questãozinha do Enem, ó. Olha ela aqui. Presta atenção, ó. Só essa questão e a gente para. Caiu uma questão dessa na prova da Unifal ontem, perguntando se aproxima da normal ou se afasta, se a frequência e a velocidade mudaram. Ei, Laura, boa, hein? Ó, vou aproveitar a sua fala para a gente lembrar. Aqui, eu não vi a prova ainda. Eu queria ver a prova da Unifal e se alguém fez ciências médicas, UNIT, tá? Itaúna. Se tiver a prova, me manda umas fotos das questões de física, gente, para quem fez. Se você tiver, Laura, se manda as fotos das questões. Eu não sei se já está disponível. Tranquilinha? Massa. Mas eu gostei da sua fala aí. Vamos aproveitar para revisar. Ó. A luz é uma onda. Tirem as crianças da sala, hein, pessoal? Eu vou falar besteira aqui agora, tá? Desculpa. Ó. Ô, gente. A lógica é a seguinte. Presta atenção. Galera, a luz é uma onda. A onda, ela só muda de frequência se eu mexer na fonte. Quando a luz parte de um meio e vai para outro, ela não muda a frequência, porque não mudou a fonte, a origem dela continua sendo a mesma. Então, a onda-luz, como qualquer outra onda, quando sofre refração, não há mudança de frequência.
Olha que legal. Agora, quando a luz muda de meio, muda de ambiente, assim como toda onda, sofrendo refração, ela com certeza muda a velocidade. Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Professor, mas por que a onda vai mudar de velocidade quando ela muda de meio? Ô, gente, pensa comigo. Imagina a cena. Você está correndo a uma distância de 10 metros. Agora imagina você correndo a mesma distância, só que dentro d'água. Você consegue desenvolver a mesma velocidade dentro d'água e fora dela? Não consegue. É porque o lugar onde você está muda o seu comportamento de rapidez. Então a mudança de meio, ela com certeza provoca mudança de velocidade. Mas muda para mais ou para menos? É para isso que tem o bagulho da reta normal. Galera bacana, galera bonita, galera linda, galera incrível. Olha aqui, ó. Nem sei onde eu desenho. Aqui, achei. Toda vez, tira as crianças da sala, hein? Toda vez que você vê a reta proxando, e você viu o raio de luz? Era para ele ter passado tipo assim, ó. Diretão, ó. Ó, o raio de luz era para ele ter passado assim, ó, direto. Mas você viu que o danado deu uma brochada, ó? Broxou. Quanto mais broxa ele for, menos veloz. Quanto mais broxa ele for, menos veloz. Você viu que ele deu uma brochada aqui? Professor, é verdade, ó, era para ele ter ido assim, ó. Mas olha aí, olha o que o danado fez. Chegou aqui, ao invés de passar assim, ele broxou. Coitado. Pois é, toda vez quando ele dá essa brochada, significa então que ele está fazendo uma redução de velocidade. Então, se eu bater os olhos no meu desenho aqui agora, e eu te perguntasse assim, em qual dos dois você vai ter mais velocidade da luz? No meio A ou no meio B? Onde você vai ver mais velocidade da luz? No meio A ou no meio B? No meio A. Olha que legal. Então, essa tal de refringência mede a resistência que o meio tem. Se eu entendi que no meio A a luz está mais rápida, significa que o meio A é menos resistente para a passagem de luz. É menos refringente. Olha que bacana. Legal? Laura abriu aí nos comentários uma fala especialíssima para a gente poder revisar. Muito bom, Laura. Espero que eu tenha acertado. Acertou, se Deus querer. Ó, voltando lá na questão, hein? Esqueci dela. Me empolguei com o comentário da Laura. Foi mal, galera. Professor, tira o pé da minha janta. Tô doido para jantar. Foi mal, gente. Calma aí. Ó, você mandou, Laura? Obrigado, viu? Depois eu vou dar uma olhada. Se alguém tiver feito o NIT, a Itaúna ontem, me manda aí, fazendo um favor também, se puder, as fotos das questões. Ó, então vamos lá. A fotografia feita sob luz polarizada é usada por dermatologistas para diagnósticos. Isso permite ver detalhes na superfície da pele que não são visíveis com o reflexo da luz branca comum. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar a luz transmitida por um polaroide ou luz refletida por uma superfície na condição de Brewster, como mostra a figura na sequência, né? Nessa situação, o feixe de luz refratado forma um ângulo de 90 graus com o feixe de luz refletido. Fenômeno conhecido como lei de Brewster. Nesse caso, o ângulo de incidência, nossa, letra grega, ó, θp, também chamado de ângulo de polarização, e o ângulo de refração, θr, estão em conformidade com a lei de Snell,
que é aquela fórmula que eu mostrei lá em cima. Dado seno de 30 graus igual a cosseno de 60, que vale 1 sobre 2, seno de 60 igual a cosseno de 30, que vale raiz de 3 sobre 2, e aí vamos ao comando. Considere um feixe de luz não polarizado, proveniente de um meio com índice de refração igual a 1, que incide sobre uma lâmina e faz um ângulo de refração θr de 30 graus. Nessa situação, qual deve ser o índice de refração da lâmina para que o feixe refletido seja polarizado? Eu entendi nada. Polarizado, olha, professor. Que merda é essa? O coiso foi, polarizou, não entendi nada. Brewster? Brewster? O que é isso? Irmão, eu também não sei não. Só segue o fluxo. Eu só vou entender o que a questão quer que eu faça. O que ela quer que eu faça? Que eu descubra o tal do índice de refração da lâmina. O que é a lâmina? Essa coisa cinza. Como é que eu descubro o índice de refração? Pois só sem um jeito. Esse aqui, ó. Ó. Índice de refração do meio A, que é de onde a luz veio, vezes o seno do ângulo I, é igual ao índice de refração do meio B, vezes o seno do ângulo E. É só isso que eu sei. Não sei o resto, não. Tá. Ele te deu o índice de refração do meio de onde a luz vem? Ele citou. Falou que valia 1. E o seno... Ixi, quem é o ângulo I? O ângulo de incidência? Irmão, o ângulo de incidência é esse aqui, ó. É esse aqui que eu pintei de vermelhinho. Que é o θP. Quanto que vale? Ih, não sei não. Só sei que eu vou escrever aqui, ó. Seno de θP. E o índice de refração do meio B? É o que ele quer, mano. Essa é a minha incógnita. O índice de refração do meio B, para onde a luz vai, que é a lâmina. E o seno do ângulo R? Ângulo R é esse aqui, ó. Olha o ângulo R. Ih, já sei que esse meio é mais refringente do que o meio de fora, hein? Você viu que a luz broxou quando saiu do meio A e foi para dentro da lâmina? Ela deu uma broxada. Então, já sei que a luz está está menos veloz na lâmina. Logo, a lâmina é mais resistente, é mais refringente. Já sei que meu resultado tem que ser um número maior do que 1. Ó, já sei que meu resultado tem que ser um número maior do que 1. Por exemplo, certeza que não pode ser, né, a letra B, não pode ser a letra E, não pode ser a letra D. Ou é a A ou é a C. Ó, porque raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Eu sei de cabeça esses números, né? Então, fazer questão. Raiz de 3 é mais ou menos 1,7. Então, não pode ser 1,7 dividido por 3 dá 0,6 alguma coisa. Por isso que eu eliminei a B. Não pode ser a D porque 1 sobre 2 é 0,5. Não pode ser a E porque raiz de 3 é mais ou menos 1,7. 1,7 dividido por 2 vai dar aí, né? Mais ou menos, né? 0,85. Não pode ser. Porque eu já entendi que se o meio 1, o índice de refração vale 1, quer dizer que o meio 2, onde a luz broxou, deve ser mais resistente. Se ele é mais resistente, então ele tem que ter maior índice de refração do que 1. Tem que ser um número maior que 1. Aí que legal. Mas aí agora vamos fazer a continha na moral, né? Vamos fazer a continha na moral. Ele me falou um negócio legal aqui, ó. Vocês viram? Para se obter, me ajuda aqui, ó. Para se obter luz polarizada, pode-se utilizar luz transmitida pelo polaroide ou luz refletida pela superfície na condição de Brewster. Qual que é a condição de Brewster? Nessa situação, a luz refratada forma 90 graus com a luz... Entendi, ó. Esse ângulo aqui, ó, é 90 graus. Tá. Peguei a charada. Amigos e amigas, vamos lá. Me acompanha, por favor. Galera querida, vocês estão observando que
Se eu pegar o roxinho com o verdinho, com esse 90 graus de somar, peraí, professor, faz aí de novo. Peguei o θr mais o θp mais 90 graus de somar, tem que dar quanto se eu somar tudo isso? Roxinho, verdinho, mais 90 graus. Tem que dar quanto? Tem que dar 180, né, Guigui? Todo mundo concorda com o Guilherme? Eu sei que ele não é um cara digno de confiança, mas todo mundo concorda? Nisso ele tem razão. Legal? A Laura votou que não, você viu, né? Laura não concorda com o Guilherme. Que isso, Laura? Briga, briga. Ó, é 180 graus por quê, ó? Ó o que o Guigui pontuou. O θp. Esse que eu estou destacando aqui agora, ó. Ó. Tudo isso, ó. O θp mais o verdinho, que é θr, mais 90 graus, Guigui falou que tem que dar 180. Todo mundo vivo? Pode seguir? Beleza. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Eu já... Ops. Foi mal. Eu já tenho o valor do ângulo de refração, não já? Ele falou aqui, ó. Ó. O ângulo θr vale 30 graus. Ah, então deixa eu substituir aqui, gente, ó. 180, 30 graus, θp, 90 graus. Equação de primeiro grau, vamos honrar o nosso amigo Guga. 180 graus menos 30 mais 90 vai dar 120. Passa para o lado de cá com o sinal trocado. 180 menos 120, 60 graus. É o θp. Só que não delta, meu Deus. θp é o ângulo que a gente estava precisando para fazer as contas. Nossa! Visto que... Ops. O R, ele deu. Professor, faz essa conta aí. Tá, ó. 1 vezes seno de 60, que é o θp, é igual a índice de refração do meio B, vezes o seno de 30. 1 vezes... Nem precisava, porque a gente tem obrigação de saber, né? Seno de 60. Raiz de 3 sobre 2. Índice de refração do meio B. Seno de 30. 1 sobre 2. Cachau, cachau. Índice de refração do meio B. Raiz de 3. Letra A nossa resposta. Tava na cara, né? Galera bonita. Questãozinha linda sobre a lei de Snell, que é a formulinha da refração. Pesadinha, né, Wellington? Pesadinha. Galera querida. Acho que ela é mais difícil de interpretar, Wellington, de resolver propriamente dita. Ó, eu vou parando aqui, senão a gente vai ficar aqui até mais tarde, mas você tem uma tarefa de casa, pessoal. Quem não fizer essa tarefa de casa, eu vou chorar. Questão 5, para fazer hoje ainda, depois da janta. De sobremesa, de sobremesa. Questão 5, tá bom? Galera linda do meu coração, beijos. Muito obrigado mais uma vez por vocês participarem dessa aula, tá? Deus abençoe a noite de todos nós, né? Até a próxima, se Deus quiser. Tá bom? Jamile, vou preparar aqui os links para você, tá? Que você me pediu. Valeu, gente. Com Deus, tá?
Valeu, amiga Bruna. Com Deus.